Olá, Lupa Barros aqui em mais um Carona Financeira. E hoje a gente vai conversar com o Renan, que trabalha numa das instituições mais temidas pelos endividados. Aonde você acha que ele trabalha? No Serasa. E olha ele aí, cheguei. Vamos dar uma carona para ele? Oi, Renan, quer uma carona? Olá, Olá, tudo tudo bem? Aqui que vai pra Sacomã? Aqui que vai para Sacomã? Aqui que vai para a fila dos endividados. O que você acha? Temos como conversar sobre isso. Temos que conversar? Então vamos lá. Tudo certo? E você? Então vamos que vamos. Então, Renan, sabe como eu te apresentei aqui? Como? Que você trabalha na instituição mais temida dos endividados. Ah. É isso mesmo? Costumava ser, né? Sim. Eu acho que a gente tá aos poucos mudando um pouco desse cenário, Lupo. Você acha? Acho que sim, porque no começo a Serasa, ela realmente nasceu, né? É uma senhora, a gente brinca hoje que é uma senhora de 55 anos, né? Então, Tudo isso? sim. É, não sabia também que tinha É. tudo isso. É. Então, 55 anos ela nasceu muito da junção ali de um grupo de bancos, que a gente chamava, né, que era uma instituição que era um birô de crédito. Então, assim, tinha muito esse viés de proteger A instituição. exatamente a instituição. E aí, aos poucos, isso foi mudando, mas mais recentemente a Serasa, acho que até é importante falar, né, não é uma empresa do governo. Ah, sim. É. É muito importante, porque isso me perguntam sempre. Se ela é uma empresa do governo, perguntam se o que acontece ali é enviado para os bancos de informação. Então a gente vai chegar lá em tudo isso. Mas A gente vai quando chegar ela lá. foi criada para ajudar as empresas, é porque as empresas consultam o score das pessoas ali dentro, certo? Exatamente. Acho que naquele momento, né, lá atrás nem tinha essa questão de score, mas tinha essa E questão como que fazia? Fazia, assim, as informações de dentro dos bancos mesmo? Se ficou devendo, se não ficou devendo? acabava, acho que tinha assim um certo tipo de score, mas não esse que a gente considera hoje, né? Mas eles tinham algum tipo de método, né, de estudar os dados para entender qual o grau de risco que você está Para tomando emprestar. para emprestar dinheiro, exatamente. Aquele score agora, o score atual tá no score 3, não é? Tipo, eles vão reformulando. Exatamente. Reformula o quê? Como avalia a nota da pessoa, é isso? Como avalia, quais são as fontes, né? Então, quanto mais acesso a novas fontes, você consegue calibrar e deixar o mais acurado possível, né? Para isso em benefício do realista, consumidor, sim. exatamente. E também tem agora o Open Finance, né? Que você consegue ter muita Sim. informação ali para poder fazer esse score, né? Exatamente. Sabe qual foi o mínimo que já chegou o meu score? O mínimo, diga lá. Pode revelar isso aí? Pode, né? Todo mundo sabe. Quem me segue sabe. Se não quer revelar o seu, eu não preciso. Eu vou revelar o meu, eles sabem que o meu score era muito baixo. O mínimo foi 98. Uau, É bem baixo, é baixo. né? Tem gente que já chegou pra mim com menos do que isso, mas o meu foi 98. A escala é de 0 a 1000, né? É. Ah, é importante também falar isso, que as pessoas às vezes nem sabem, nunca nem consultaram. Se você não consultou o seu score, gratuitamente você pode fazer isso. Você baixa o aplicativo do Serasa, instala no seu celular e de forma gratuita você pode consultar o seu score. E isso é muito importante, porque você sabia que seu score muda se alguém fica consultando lá para te dar cartão de crédito? Se você pede um monte de cartão de crédito em um monte de lugar, seu score vai baixando, porque quando vem que tá muita consulta, entendem que você tá precisando de muito crédito. Exato. Então o seu score cai, não é isso, Renan? Exatamente. Então é legal você ir lá olhar quem consultou, quem xeretou, né? Não é muito interessante isso? É muito importante, né? Acho que tem um ponto principal, né? Que você estava falando sobre essa questão da Serasa ser demonizada Sim. e tal, né? Nem sei se pode usar essa palavra, pode, né? Eu não sei Eu mais, também meu não. filho, que Até- olha, gente, se alguém for cancelar a gente, perdoa, tá? Exato. Porque a gente não tá sabendo. Mas tinha esse viés negativo, né, em relação à Serasa. Mas acho que um ponto forte dessa questão toda que a gente está falando aqui é sobre como educar financeiramente a população para que a população, uma vez educada, possa tomar decisões melhores, né, Melhores, sobre como você se endivida, né, ou como que você, de alguma forma, regulariza a sua situação, deixa um ambiente saudável, porque aí, de fato você consegue, com uma saúde financeira melhor, você tem acesso a créditos melhores, e do outro lado também você diminui o risco de inadimplência que Sim. para o mercado E financeiro como um melhora para todo. todo mundo, porque quando a Exatamente. gente pega um dinheiro emprestado no banco, aquela taxa que a gente paga em cima da taxa de juros, que é o CET, né, custo efetivo total,
Para quem não sabe, você não paga só a taxa de juros quando você pega um dinheiro emprestado. Tem lucro do banco, imposto, seguro e também tem uma fatia da inadimplência. Exatamente. Então, quando a sociedade como um todo não tem educação financeira e temos como hoje, não sei se eu estou certa na minha porcentagem, você deve ter essa informação melhor, 80% de endividados, Sim. é isso, né? 80% da população brasileira de endividados, você está pagando pela inadimplência da maioria. Exatamente. Então, o crédito fica caro. Você quer comprar um carro financiado é caro, uma casa é cara, pegar dinheiro emprestado para resolver sua situação é caro, pegar dinheiro para ampliar uma empresa é caro, e aí a economia não gira redondinha como deveria. É verdade. Né? Então, quando todo mundo é educado financeiramente e aprende a cuidar melhor do dinheiro, a inadimplência cai e é melhor para todo mundo, né, como um todo. Exatamente. Mas esse negócio da educação também, o Serasa Educa, como que chama? Serasa Ensina? Ah, quando ele nasceu, faz pouco tempo também, né? Não sei se faz dentro desses 55 anos de Serasa Experience, ele é recente, mas quando a empresa começou a trabalhar de fato mais forte com esse lado do consumidor. Não só com as empresas. Exato, não só com as empresas, porque né, acho que naquele início a gente falou, né, que ele nasceu para um pouco com esse viés de proteger a empresa que está concedendo crédito. Depois teve esse viés de, não, mas para quem a gente está concedendo crédito, é parte também do problema e da solução você baixar, né, as taxas de juros, tal, se você consegue ter pessoas que consigam honrar com seus compromissos. Sim. E aí a Serasa Experian, né, que acho que também é importante falar, né, não é uma empresa do governo, é uma empresa que hoje particular. É uma multinacional, exatamente. Tá. O grupo Experian é um grupo mundial que comprou a Serasa em 2007, por isso que chama Serasa Experian, mas o nome Serasa é tão forte aqui no Brasil que eles não tiraram. É muito interessante. E mesmo antes deles comprarem, também não era governamental. Também porque não era até governamental. Eu lá atrás, eu acho que eu achava, falava, ai meu Deus, quando chegava aquele envelopinho A cinza. cartinha. Nossa, eu sou da época da cartinha ainda. É. Eu quando chegava aquele envelopinho, que taquicardia que me dava, minha mão suava, porque eu tinha que abrir para ver qual era a dívida que tava, porque eles mandavam para avisar, né, que se você não pagasse num determinado período ali de tempo, que era bem curto, Exato. seu nome ia ser Negativado. Agora com a tecnologia, é no próprio aplicativo que isso avisa, tudo, Mas né? ainda assim, é uma obrigação mandar a cartinha. carta, exato. Putz, faz tanto tempo que eu não... Graças a Deus que eu não recebo mais. Você já recebeu a cartinha do Serasa? Nunca, acredita? Você trabalhava no Serasa sempre? Não. Você faz... Eu não nasci na Serasa. Não nasceu na Serasa? Você vem de qual a sua profissão? O que você faz no Serasa? Eu me formei em ciência da computação em 2002 e aí minha carreira foi sempre nessas áreas de tecnologia, telecomunicações, trabalhando com projetos, gerenciamento de projetos e tal. E aí em 2009 eu fui para a Serasa Experian e tô lá desde 2009, 14 anos. Bastante, né? Trabalho hoje na área de tecnologia, já trabalhei muito também com a parte de projetos, mas hoje trabalho com a parte de tecnologia, olhando os times maneiras mais ágeis de trabalhar para entregar valor mais rápido para os nossos clientes, tal. Usabilidade de tudo. Usabilidade ali, né? de tudo. E mesmo antes de você estar, eu imagino que você aprendeu nesses 14 anos, eu não sabia também que é 14 anos que você está lá dentro. Porque, gente, é o seguinte, o Renan é pai de um amiguinho da Cora. E eu só descobri que ele estava no Serasa agora, porque vai ter o prêmio, e aí eu fui lá pedir votos para os meus amigos, e ele contou, você sabia que eu trabalho no Serasa, que tem, né, a ver com o seu conteúdo, e aí a gente começou a conversar mais sobre isso. Mas, perdi o que eu ia falar. Ah, que droga, eu vou aproveitar então para parabenizar, porque assim, pô, né, esse serviço que você presta gratuitamente, né, para toda a galera que assiste aí e acompanha o seu canal, é parte, né, desse propósito que a Serasa tem de fazer uma economia mais sustentável e saudável para todo mundo, né? Quando a gente fala dessa cadeia, né, que vai desde a pessoa que precisa do crédito ou que de repente por alguma situação da vida ficou negativada, ficou inadimplente, não é interessante para nenhuma economia, né, que as pessoas tenham... Exatamente. É insalubre, sabe, Renan? Porque então, eu lembrei o que eu ia falar que daí eu comecei. Foi bom, né? Porque daí você me elogiou, agradeço o elogio. E realmente isso veio da onde. Eu sei da onde eu saí, sabe? Né? Igual aquele dia eu já conversei com você. Daí a gente começou a conversar sobre isso, porque eu sempre achei que o Serasa era um problema. O Serasa era a coisa que eu queria, esse nome eu queria longe de mim. Não queria saber, não queria que ele passasse perto. Mal eu sabia que com essa intenção do Serasa estar também do lado do consumidor, porque ele é parte da cadeia, e os consumidores mais saudáveis é uma economia mais saudável no geral,
eu não sabia o quanto eu podia usar. E até hoje tem gente que chega a mim com isso, né? Então eu não sabia que ele estava há 14 anos lá, não sabia que ele tinha trabalhado em outro lugar. E antes de você estar lá, eu sei que você aprendeu muito lá, né? Você sabia que era o pai do Ernesto? Sabia, pelo menos isso eu sabia. A Cora não sabia, mas eu sabia. E eu imagino que você aprendeu nesses 14 anos muita coisa lá, mas antes você nunca ficou com o nome lá. Nunca fiquei. Eu acho que talvez tenha uma questão ali. Meus pais são. Familiar. Exatamente. Acho que meus pais vieram jovens do Nordeste, não tinham nenhum tipo de apoio, né? Então acho que eles acabavam contando muito com eles mesmos. Então, Precisava ficar o pé bem no chão mesmo, exato, eles né? sempre foram muito pé no chão. Acho que isso eu acabei herdando um pouco deles. E acho que também sim, né? Uma biscoitar em causa própria aqui, né? Lá vai ele. É. Não, mas eu acho que uma qualidade que eu tenho é de ouvir atentamente os outros, assim, sabe? Aprender com a experiência Aprender dos com a experiência outros. dos outros. Logo que eu me formei, né, e depois tive meu primeiro emprego, acho que é interessante falar isso, Lupa. Alguém me falou assim, pô, é importante você entrar na previdência privada. Eu falei, sério? Logo no seu primeiro Logo no emprego. primeiro emprego. Ah, você vai entrar com X, a empresa vai entrar com X também. E assim, quando você começa a trabalhar, você começa a querer realizar seus sonhos. Né? Você fala, cara, todo mundo tava comprando o carro, sabe? Quando começa aquela fase. Sei. Eu sou um pouco da época que era o carro, era o Gol O Bolinha. meu também. Era essa fase. Era antes ainda. O meu era o gol reto ainda. Olha. Você tem quantos anos? 40, Não quer falar? 45. Não quer falar? 45. Eu tenho 48, então eu tenho... Olha, então não estamos mentindo, Não estamos bem na estamos. fase certa. E aí as pessoas falaram, cara, isso é super importante aí para o futuro. E uma galera que era da minha idade, né, recém-efetivado e tal, não embarcou. E eu mesmo... uma dessas. Aí, Uma ó. dessas que não embarquei. Eu trabalhava no Banco Itaú na época. Olha. Na área de arquitetura do Banco Itaú. Não embarquei. Poxa, pra quê? Exato. Sou nova. Sou novinha. Eu tenho a vida inteira pra pensar na minha aposentadoria. Olha Exato. que engano. E é de verdade, assim, eu conscientemente não entendia o que eu estava fazendo, mas eu falei, Mas cara, você ouviu um essas conselho. pessoas, elas devem saber coisas que eu não sei e Olha, isso é muito interessante. acabei comprando um Escort totalmente manual, o câmbio não funcionava, mas assim... Mas algo que você ia comprar o Gol Bolinha você guardou e depois você tinha pra comprar 3 Gol Bolinhas, não é isso? Exato. Então assim, não, acho que tem essa questão também da gente ouvir Sim, também isso é um experiência... ponto positivo seu. E muito bom você falar isso, porque a gente às vezes acha que o outro tá falando besteira. Quando não vai de encontro com o que a gente acredita, a gente tem mania de falar, bobagem. É pra ele, não é pra mim, né? Ouve, né? Alguma coisa alguém sempre tem de bom pra ensinar pra gente, não é? Exatamente. E aí, antes você então nunca teve o seu nome no Serasa. Mas se você tivesse que dizer uma coisa que você aprendeu dentro do Serasa que você não fazia antes com o seu dinheiro, o que você acha que seria? Que eu não faria antes? Que você não fazia antes e que quando você entrou lá, você falou, olha que interessante. Além da Previdência, por exemplo. Você aprendeu mais sobre investimentos? Tem isso lá dentro ou não? Lá é mais... Sobre investimentos, não. Mas acho que eu aprendi uma coisa que talvez para mim não fez muita diferença, mas pelo menos o meu olhar para a sociedade mudou muito, que é essa questão do nome, né? A importância do nome, ainda mais para um país como o nosso, assim, sabe? A gente tem um grande índice de pessoas que têm trabalho informal, que não são bancarizadas, e você percebe que, assim, a questão do nome para o brasileiro é uma coisa cultural muito forte, assim. Então, quando a pessoa tá com o nome sujo... não dorme mais. Exato, sim. perde autoestima, Sim. é uma questão... E uma coisa que você falou da carta, né? Parece que a gente tem o costume de matar sempre o mensageiro, né? Então, assim, a Serasa era, tipo, é a mensageira. A Serasa, ela não negativa, ela que tá me exatamente. negativando, sim. As pessoas perguntam como limpar, né, meu nome. Acho que o primeiro passo é você fazer uma reflexão sobre você sujou o seu nome, porque acho que tem um ponto importante que a gente pode depois aprofundar, a questão da fraude, né? Muitas vezes a pessoa é negativada e tem o nome sujo e tal, e às vezes nem é ela mesma, né? Renan, você sabe que eu descobri há pouco tempo atrás que fizeram um cartão de Aí, crédito ó. no nome do Pedro pelo Serasa? Porque daí agora eu não sou mais tão medrosa com o Serasa, eu entendi a Legal. importância da... Faz um tempo já, né? Tô brincando com isso. Faz um tempo que eu já entendi a importância de acompanhar o score, tudo. Mas realmente, antigamente, meu, que pavor que eu tinha, que pavor. E quando o nosso nome tá negativado, é uma coisa mesmo que eu lembro, que eu já tinha bastante ansiedade para com a minha vida financeira, porque era um colapso, né? Eu devia, se eu fosse trazer para valor de hoje, quase 400 mil reais, é muito dinheiro, né? Então eu não tinha ideia de como eu ia sair desse buraco. Então, vira e mexe, meu nome ia e saía, daí eu pegava outro empréstimo para cobrir o buraco, e daí não conseguia honrar porque não pegava pensando do jeito certo de como eu ia pagar. Eu só falava, quanto é a parcela?
Então tá bom. Exato. Enfim, vários erros que a gente pode até conversar depois, mas aí eu hoje entendo a importância. E eu tenho o aplicativo do Serasa no meu celular e o Pedro também. E ele veio e falou: olha, apareceu um recado aqui do Serasa, você pode verificar pra mim? Aí quando eu fui puxar as coisas dele lá no Registrato, que eu também não sabia que existia, o Registrato sim é governamental, mas ali Sim. é onde tem tudo que você... Eu vi que não era uma coisa errada que estava no Serasa. Realmente tinha um cartão de crédito feito no nome do Pedro, com faturas em atraso, e o nome dele estava negativado. Você acredita? Fraude, né? Fraude. Eu descobri uma fraude pelo Serasa. E aí fui no Banco do Brasil, tomei todas as providências para que o nome fosse, nem sei se existe essa palavra, desnegativado, né? Não, é positivado. Normalizado Assim, ali, né? normalizado com urgência, porque me causou um problema também. Eu estava na mesma época pedindo um cartão de crédito especial lá que a gente queria por conta dos benefícios, e naquela época era uma promoção de anuidade grátis vitalícia, e eu perdi, porque o nome estava com restrição. Isso é muito importante. A gente tá, né? Não sei quando vai ao ar, mas a gente tá aqui hoje é dia 4 De de dezembro. A dezembro. gente tá nessa época de fim de ano. É uma época muito propícia para fraudes, né? Para fraudes? Porque é muitas ofertas e às vezes a pessoa tá naquela fase de ganhou o 13º, vou comprar alguma coisinha ali. Hoje em dia com A Instagram, com a internet. internet, você não sabe se aquele link que você tá comprando de fato é um link seguro. Então, acho que quando a gente fala de educação financeira, tem todo esse conjunto, né? Sim, eu falo disso lá também. Fala mesmo, que eu já vi. Viu? Ó, ele vê, gente, viu? Eu vejo. Não, inclusive eu tô impressionado, porque eu tô aqui e falo, cara, ela dirige. Eu dirijo de verdade. E Eu tô fala ao dirigindo mesmo tempo. mal? Não, Tô dirigindo mal? Você tá com medo? Não, tô impressionado. Tipo, tem... Já teve gente que veio aqui e ficou, olha, cuidado, porque... Não, mas eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente tava falando disso do Serasa mostrar pra gente, inclusive, as fraudes, e tem o Serasa Pago também, né? Porque Exato. eu não tenho. Tá certo, Você acha que eu entendi. deveria? Olha, acho que Sinceramente, o Deep Web, né? Eu tenho um cliente que é desesperado sobre as informações dele irem na Deep Web, que eu nem sabia que existia. Ele que me apresentou essa coisa horrorosa de Deep Web, e eu fiquei pensando se eu deveria pagar o prêmio. Você acha que a quantidade de informações realmente é muito maior? Ser avisado sobre... eu acho que assim, né, obviamente, né, e não porque eu trabalho lá, mas acho que assim, a Serasa tem essa questão, né, do propósito como empresa, então tudo aquilo que é essencial para o consumidor é gratuito, né? Eu só uso gratuito e acho ótimo. Agora, depois que você regularizou, esse serviço premium é um pouco desse viés de que assim, bom, uma vez que está regularizado, como que você faz para se proteger, né? Então tem essa questão de monitoramento do seu CPF, né? Se alguém está fazendo alguma coisa, você é avisado à mesma hora, seus dados na Dark Web, né? Que é também super importante. Se tem gente fazendo consulta que você acabou de comentar, né? Porque às vezes você já recebe? você pode bloquear para saber se tipo, esse é um tipo de intervenção para seu score não baixar, você bloqueia que as exatamente. pessoas te consultem. Exatamente. Mas aí a pessoa só consulta o seu nome se você está pedindo um crédito, ou você acha que tem pessoas que ficam consultando até para fazer uma fraude? Tem gente que fica consultando fazer fraude e acho que isso atrapalha o score, né? Entendi, atrapalha, porque toda vez que eu vejo lá que a gente pediu, sei lá, um cartão de crédito ou alguma coisa que representa crédito, dá uma baixadinha. Dependendo da quantidade de consultas e tal, né? Mas acho que é importante também, as pessoas também me perguntam bastante assim, Lupa, mas como é que faz para melhorar o meu score, né? Acho que você acabou comentando hoje, né, que a Serasa, o Serasa Score está sempre em atualização, a evolução, agora está no 3.0. A versão 3.0 agora ela já propicia para que as pessoas façam as conexões bancárias. Então, lembra aquilo que eu te falei? Quanto mais acesso aos dados, melhor, mais acurado, né, é a informação e a análise. Então, sim. Você diz aonde você tem conta para eles buscarem as informações. Eles buscam as informações, é super seguro. A Serasa tem uma questão que é muito... super seguro. A Serasa Você é o cara do TI, né? Se não tiver seguro, você tá... porque essa que a gente fala do nome que é importante, né? Imagina uma empresa como a Serasa, que trabalha com dados, né, de todos, praticamente, né, todos os brasileiros com CPF, se tem uma questão de vazamento, como que isso influencia negativamente, né, no negócio da Serasa, porque o negócio dela é esse, né? Então, lá a questão de segurança é fortíssima, assim, faz parte do dia a dia da empresa. E aí dentro do aplicativo, isso é bacana também, tudo que a Serasa oferece lá para você poder regularizar as suas dívidas, você poder pagar, tudo um ambiente seguro, né? Então você consegue chegar lá e falar assim, essa dívida que eu estou devendo, ela é de verdade, ela não é de um fraudador, né? Eu não vou pagar
dívidas aqui de que não outras existem. pessoas, sim. Não, então a do Banco do Brasil do meu marido tava lá. Daí a gente também tem que saber o que a gente que encrenca Sim, que a gente se sim, meteu, sim, né? sim, sim. Porque, mas muitas pessoas chegam até mim com prints, inclusive lá no direct do Instagram, Aham. print do Serasa, ainda agora há pouco tempo apareceu vários, eu ia até te mostrar, porque tava pedindo, era feirão? O que era? Feirão limpa nome. Feirão limpa Foi nome. o É mês de de quanto em novembro quanto inteiro. tempo eles fazem É, isso? é periodicamente, tem uma vez ao ano, a gente começou em 2019, Na Black Friday, mais ou menos, vocês fazem? a Ou não gente tem faz muito a durante o mês ver? de novembro, costuma ser durante o Ah, mês de novembro. E aí a gente está agora na fase 2 porque deu tão certo esse novembro que a gente ampliou para sei. dezembro. Então, Prorrogou. prorrogou, exatamente. Então agora vai até dia 22 de dezembro numa Então, ó, outra versão. você aí que tá precisando regularizar o seu nome, as ofertas que aparecem lá são São incríveis, reais. reais e incríveis. Uma cliente acabou de regularizar com 50% de desconto e ainda parcelado. E ela, cada É, mês ela vai lá e ela aceita uma, sabe? Ela tinha várias, ela vai aceitando uma. Na minha essa época não tinha essa não negociação por tinha, ali. não tinha. Eu tinha que Hoje a gente negociar. está com aproximadamente 600 parceiros. São as próprias instituições que oferecem ali. São as instituições, a Serasa intermedia. Ela faz essa questão de vem, né, para esse Você se lado da mesa. interessa, digo. Exato. Porque é só, né, você tá sem esse dinheiro. Um E o, pouco que você do pouco, receber é melhor do exatamente. que. É Sim, melhor um bom negócio, né, do que sim, negócio nenhum, sim. né, esses acordos, né? Melhor um passarinho na mão do que dois voando, na Exato. verdade, né? Então, assim, tem pagamentos lá parcelados em até 72 vezes e tem descontos de até 99%. É, eu já Chegou em algum... vi. É Alguém me impressionante. falou, acho que alguém me falou hoje que pagou uma dívida da faculdade. É, Eu nem sabia que tinha faculdade. Até tem. pouco tempo atrás, eu achei que eram só as instituições bancárias que faziam lá. Tem tudo. E depois eu comecei a ver, claro, o Vivo, as companhias telefônicas, porque parece que tem muito problema com Tem companhia muito, telefônica, tem né? muito. As que dão maiores descontos acabam sendo ali as companhias telefônicas. Mas a gente tem, né, dessas de luz, Ah, água, sim. tem Concessionárias de instituições. serviço, que a gente chama, Exato, né? concessionárias de E agora serviço. instituições de ensino e tudo Instituições de mais. ensino. Não sei se pode falar os nomes aqui, né, mas tem grandes parceiros que a população acaba consumindo muito e às vezes de uma maneira meio desenfreada. Inconsciente. Exato. Renner, Marisa, Riachuelo, eles estão todos Eles com também são bons bons parceiros. É parceiros. bem interessante. As pessoas que mandam esse print que eu estava te falando duvidam daquela negociação. Acho que é muita coisa, né? Acha que é muito exagerado aquele desconto e tem medo de pagar e depois continuar com o nome lá. Então eu sempre digo que se está dentro do aplicativo, Exatamente. porque eu já recebi e-mail também fingindo que era o Serasa e não era. Toda vez que eu recebo um e-mail de instituição bancária ou do Serasa ou de qualquer coisa que está falando que está devendo, clique aqui e tal, eu olho ali o e-mail, porque às vezes eles não se dão o trabalho nem de mudar ali, né? Às vezes eles mudam, porque eu participo de um grupo que tem um cara que é dono de um antivírus poderoso. Esqueci o nome, Kaspersky, acho que é. Você sabe qual é esse? Não. É um antivírus aí. O cara é um dos diretores da empresa, dono, não sei direito. E ele fala que os caras já têm um negócio que eles conseguem mudar o e-mail. Então, às vezes, você realmente vai cair. Então, eu sempre dou a dica de que receber um e-mail falando que você está devendo, que tem que pagar, que você vai na origem, liga na origem, busca na origem a sua informação para que você possa regularizar com segurança, né? Exato. Mas lá dentro do aplicativo eu digo que é seguro. Eu acho que esse é um benefício do aplicativo, né? Você está num ambiente seguro e você sabe que as informações que estão ali, elas são corretas. Seguras, você sim. pode também dali ser direcionado para um canal do WhatsApp e também esse canal é seguro. Gera, né? Na hora que você faz um acordo lá nessas negociações, gera o código do boleto. É um código seguro. Ô, Renan, e uma dúvida que eu tenho, essa é uma dúvida que eu vou até te pôr numa belinda, que é assim, algumas pessoas me dizem que quando você paga uma dívida com muito desconto, você fica numa lista não muito boa ali de dentro dos bancos, uma lista de mal pagador daquela instituição. Seu nome fica limpo, você fica conseguir adquirir crédito em outras instituições, mas você fica como uma pessoa que deu prejuízo para a instituição. Você tem essa informação? Não? Você sabe se isso acontece? Para não ser leviana, posso até trazer de volta essa resposta para ter 100% de certeza, né? Mas 90% de certeza eu tenho que isso não acontece, porque isso tem que estar refletido no seu score, né? Hoje o score é a ferramenta que te fala qual que é o seu grau de confiança de pagar o seu... Se você é um bom pagador se você é um ou bom não. pagador. Sim. Uma vez que você pagou e regularizou, às vezes pode levar, né, um tempinho para que o número suba, mas é a partir dali que... São várias coisas para você subir, né? São. Eu lembro que na época eu tinha uma lista, então, pagar contas adiantado, não deixar para o último minuto. Então, quanto antes você consegue pagar uma conta, melhor.
Diz que isso impacta também. Não é o principal, mas porque mostra que você não tá com a corda no pescoço, eu acho, sabe, né? Eu É, sentia que fazia uma diferença. Eu sentia, você não acha que faz sentido? lá Lá no no score? É. Eu acho que não. É. Porque eu até digo que isso é uma coisa bem interessante, que a pessoa recebe o dinheiro, Uhum. então, em vez dela ficar esperando vencer a conta, ela já paga tudo. Isso é uma E eu, cultura legal. então, porque daí ela já sabe exatamente o quanto sobra, então, para a organização, Perfeito. para não ter, se proteger dela mesma de gastar o dinheiro com coisa Exatamente. errada. E porque eu sentia uma diferença quando eu pagava tudo adiantado, que assim, claro, não é ai, como subiu, mas conforme eu fui pagando adiantado, eu achava que subia mais. Tá. Será que eu tô louca, essa é a minha percepção? É, Que eu tô falando errado para meus clientes, então precisou de averiguar isso melhor, porque não, eu os digo pontos que a gente reforça lá, né, essa questão hoje, né, ser do pontual. 3.0, né, tá falando das conexões bancárias, que é importante, mas assim, resolver suas pendências, não deixar dívidas, né, vencidas, porque mesmo que você não esteja com o seu nome negativado, que são as últimas consequências da inadimplência, né, quando o credor já tentou por várias vezes te acessar e você não conseguiu quitar, aí sim seu nome vai para negativação, né? Mas antes disso tem a etapa de estar inadimplente, esqueceu de pagar, não conseguiu pagar, então resolver essas Já tem pendências é negociação importante. lá agora antes, Já né? tem, Antes só tinha quando tipo, você tá quando eu tava, ferrado. não, hoje não, exato. Um ponto super importante hoje, né, que a lei mudou na linha do tempo até recente, né, que é o cadastro positivo, né? Acho que Ah, sim. você aderir ao cadastro positivo também é super importante para o seu score, porque a negativação a gente fala que acaba sendo uma foto ali da situação, né? Mas o cadastro positivo ele vai ver todo o seu histórico e aí Ver se ele você consegue, sempre ficou endividado, se foi uma exatamente, coisa pontual, porque todo mundo passa por problemas, exato, né? exato. Então eu acho que é legal. Que mais tem de função lá no aplicativo que não é tão usado, que não é tão conhecido, que você acha que poderia ajudar? Consultar o score, descobrir fraude, aceitar as negociações ali, né? Entender que as negociações são verdadeiras. Para os pequenos empreendedores, eles podem usar o Serasa Pode, para também saber se pode vender parcelado ou não. pode. Acho que tem, né, uma questão que já caminha um pouco junto e você já falou sobre isso no seu canal, que eu acho super importante, né? Pequenas empresas normalmente têm um pouco de confusão no início, né, de misturar o CNPJ com o Com PF. CPF, então lá você consegue monitorar também de formas distintas, né, o CNPJ e o CPF, então você consegue também, né, fazer essa organização de maneira separada. Para as empresas, né, você acaba virando, vai para o outro lado da mesa, né, Lupa? Aí você começa a ter serviços que interessam no sentido de será que eu devo vender para essa pessoa, Uhum. né? Num crediário, alguma coisa, né? Parcelado, sim. Parcelado, será que ela vai Porque o pequeno cumprir? empreendedor, eu sinto assim, claro, as empresas grandes hoje, elas têm uma estrutura Exato. muito pesada e elas podem absorver certo prejuízo. Mas justamente o pequeno empreendedor, ele não pode. Às vezes, se ele Tudo dói, né? perder R$ 10 ali, dói. Atrapalha, né? A pessoa está Exato. começando, ela precisa de cada respiro ali para a empresa continuar se sustentando. Então eu acho que a empresa pequena poder usar disso e para consultar o CPF é só o aplicativo pago, Renan? Não. Não, não, para consultar o De CPF. outra pessoa, por exemplo, eu não sei se eu posso consultar o seu CPF lá, pode? A gente tem uma solução que você pode, Se eu for se você, CNPJ. exato, se você for CNPJ, você pode comprar e utilizar e não é, e você pode fazer planos, né, que a gente Ah, fala, né, quantas consultas eu quero fazer? 10 por mensal, mês? anual, exatamente. Ah, porque Da mesma maneira que a gente está falando aqui, né, muito do consumidor, a sim, Serasa hoje tem uma área inteira voltada só para PME, que a gente chama. Então, assim, pequenas e pequenas médias e médias empresas. empresas. A gente tem as outras áreas que são para as grandes empresas, mas a gente tem hoje uma área bem robusta para cuidar dessa parte que é muito importante para o Brasil hoje, né, do PME, né? Eu fiz uma pesquisa uma vez, né, porque era uma palestra que eu ia dar para pequenos negócios, e aí eu fiquei impressionada que 90, se eu não estou enganada, eram 97% das empresas não chegam ao segundo Isso, ano. é isso Mas mesmo. que é isso, gente? Só É isso. 3% passa do segundo É ano? isso. Aí eu fui buscar, tenho até parceiros que me ajudam, porque quando chega alguém que tá ali, PF misturado com PJ, que não sabe nem quanto ganha, quanto gasta, não sabe nada, não sabe nem se a empresa dá lucro, não sabe se está trocando 6 por meia dúzia ali dentro, que ajuda a pessoa a estruturar ali a empresa, né? E essa parte do Serasa é muito importante, porque daí ela sabe que ela pode flexibilizar o pagamento. Tem gente que deixa de vender se só recebe à vista. Exato. Então ela pode continuar vendendo, ela tem certeza do fluxo de caixa dela, porque ela está vendendo para uma pessoa que está ali com um crédito legal, sabe que vai cumprir.
né? É verdade. Agora tem outras opções, tem Pix parcelado, Pix não Pix sei parcelado. Eu nunca usei isso daí. Eu Você já também, usou? eu ainda não usei, mas eu achei muito interessante que a gente já está nessa fase, né? É. Da mesma forma que a gente tem o Serasa Ensina, né, que a gente está comentando para o consumidor, para pequenas e médias empresas também tem a gente tem um site específico, né, para pequenas e médias empresas, também dá orientação, sabe, da educação para Pro esse empreendedor. empreendedor que está começando e tal. Então tem coisas legais. Voltando para o consumidor, né, que é a pessoa física que você perguntou, o que mais tem de interessante? Tem uma coisa que eu acho bem legal lá, que é carteira digital. Você consegue ali colocar um saldo. No Serasa? É, Gente, eu acho que eu não fiz a pesquisa é bem direito, porque eu não tô interessante. sabendo disso, não. Você coloca um saldo lá, Hum. inclusive você pode depois O passar o saldo que QR tá lá pra Code. que... Eu posso usar o saldo de lá pra quitar as dívidas, inclusive? Exato, exato. E aí o legal é que você pode ali nessa carteira digital, ter no saldo, você pode organizar suas contas que são mensais. E E você, fazer um débito e automático você coloca, desnecessário? exato, você coloca elas lá e você não perde essa. E ele vai te avisando, né? Tipo, ó, Sim. vai. E aí, Porque sabe como eu faço com os meus ah, clientes, né? Os clientes que se perdem, que se atrapalham, eu sempre digo isso. Então, receber o dinheiro, paga tudo que tem para pagar dentro boa. da possibilidade. Depois o que sobra, já guarda o que tem para guardar, já quita a dívida que tem para quitar e daí você sabe quanto sobra para coisinhas. Eu digo variáveis ali do Aham. mês, né? O sorvete que você quer tomar na esquina, o seu iFood, essas besteiras, né? E aí, que não é tão besteira assim, porque é isso que faz nosso dia É feliz, nosso verdade. dia a dia feliz, né? Mas que a gente chama ali de variáveis. É muito legal isso, porque às vezes a pessoa tem que abrir uma conta num outro banco, porque ela tem gente que está tão comprometida ali no Exatamente, hábito Lu. do dinheiro, que precisa receber e precisa mandar o dinheiro para outro lugar, para que esse dinheiro não suma antes daquela conta chegar. Porque às vezes não fechou ainda, né? Não fechou a Exato. fatura do telefone, não fechou. Então, interessante isso do Muito Serasa, porque interessante. já obrigo ela a baixar o aplicativo do Serasa, de certa forma, e saber o score. E Exato. usar isso lá, vou utilizar. Legal, E não né? precisa abrir mais uma conta num banco, né? E não vai ter nenhuma taxa ali, né? Que É normalmente uma gratuita. instituição Às financeira vezes tem. vai, né? Hoje tem bastante carteira digital e banco É, digital que não tem é taxa, né? verdade. Mas ainda tem bastante. Acho que E, isso é uma dica legal. e aí, de novo, voltamos para a segurança, né? Porque sabe que as pessoas É, chegam até mim e elas ainda são muito presas nos bancões, sabe, né? Porque, não, eu só vou negociar direto com o Itaú, direto com o Bradesco, só vou deixar meu dinheiro investido lá. E são, com todo respeito a essas instituições, que eu sei que elas realmente são sólidas, mas são os piores lugares para você deixar o seu dinheiro. Eles oferecem péssimas rentabilidades. O banco menor, né, a carteira digital menor, ela quer você como cliente, então ela te oferece uma coisa melhor, né? esse é um ponto importante. Lá também, acho que é um outro serviço bacana que tem lá, que talvez seja pouco usado, mas assim, você consegue pesquisar linhas de crédito que aí vão para além dos grandes bancos, né? Então você consegue Procurar achar de repente olha, é uma alternativa. alternativa que antes você não estava Eu visualizando. nunca usei por lá, eu uso um site do próprio Banco Central, que tem a Legal essa dica listagem. também. Dentro do site do Banco Central, é só escrever no Google Banco Central taxa de juros, que ele mostra uma lista do que os bancos. Então, você vai financiar um carro, ele mostra qual é o banco que está com a menor taxa. Eu sempre digo, saiba qual é a menor taxa. Mesmo que você não tenha relacionamento com esse banco, você vai chegar no seu banco, você tem propriedade para dizer, não, cara, porque você está me cobrando 12, fulano está cobrando 7. E aí você consegue ter uma negociação. É verdade. E, de novo, se você é um bom pagador, se você tem um bom relacionamento com o banco abre negociação para você. Não é tudo tão fechado. Mas você tem que saber do que você está falando, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado de tecnologia, porque dentro da minha área a gente cuida de um tema que hoje é muito forte nas empresas chamado de OKR. É uma sigla em inglês que chama Objectives and Key Results, onde a empresa ela meio que ela vai direcionando a estratégia dela. Então assim, qual que é o meu objetivo? E tem que ser algo inspirador para que as pessoas corram atrás. E depois os resultados-chave são aquelas que são quantificáveis, né? Como é que você vai chegar lá nesse objetivo? Métricas, né? É. E nesse objetivo nosso do consumidor, o título, né, que é bem inspiracional e motiva muito a gente lá dentro, que é simples assim, tudo para o brasileiro ter crédito. Então assim, você percebe que todas as ações que a empresa está tomando é nessa linha, sabe? Ajudando o brasileiro Ajudar o brasileiro a ter crédito. Mas crédito saudável, né? Crédito que você possa sim. honrar. Porque eu vejo também os influencers de finança, todo mundo falando, e eu falo isso um pouco, que a gente tem que estar do lado de quem coloca o dinheiro no banco, né? Você tem que emprestar o dinheiro pro banco e ter os juros ao seu favor, não contra você. Mas eu não também, de novo, essa palavra demonizo, que eu nem sei se pode usar, mas eu não coloco também o financiamento de qualquer coisa que seja como não, nunca, jamais, porque ó, pensa, o cara tá sem carro, tomando chuva, no ponto de ônibus, demorando 3 horas para chegar no trabalho, 3 horas para voltar do trabalho, esse cara
precisa de um crédito para ter um conforto, para poder ir de carro, para poder chegar mais rápido. Ele vai trabalhar melhor, ele vai poder chegar em casa antes e curtir a família, vai chegar em casa antes e vai estudar um pouco, o que vai permitir com que ele suba na sua profissão. Então, tudo colabora. Então, não é nunca, jamais, em tempo algum. Saiba o que você está se fazendo com clareza, não olhe só o valor da parcela no mês, enxergue quanto que você vai pagar daquele bem no final, tenha uma programação para adiantar parcelas, porque daí você vai tirando os juros, então fazer com consciência. E um apartamento também, ou uma casa, qual é o brasileiro? É uma fatia muito pequena da população que pode comprar uma casa à vista, vamos falar a verdade. Exato. Então, não pode nunca fazer um financiamento? Não, faça, se isso é importante para você, faça. Exato. Né? Mas com consciência. Então, buscar um crédito bom, com menor taxa, numa instituição sólida ali. Exato. Você me perguntou, né, antes, o que você mais aprendeu ali. Eu falei a questão do nome, né? O valor que tem, né, o nome do brasileiro. Nesse caso aí, a gente ouviu, nesse tempo todo, tanta história bonita, assim, sabe, Lupa, os brasileiros, assim, que normalmente, né, se você vai generalizar, vai falar assim, mas é mal pagador porque, sei lá, ou é folgado, ou não sei o quê, mas assim... Tem pilantra, né, Renan? Tem, em todo lugar, infelizmente. Todo lugar tem, mas assim, né, pelo menos na base que a gente tem, assim, é o brasileiro que realmente sabe correr atrás do seu sonho. Eu lembro de 2 casos muito marcantes, assim, pra mim. Um era uma pessoa de Bertioga, um pescador, que fez o financiamento para comprar um barco maior. E aí teve uma tragédia da natureza ali que o barco acabou naufragando e o cara perdeu não só o ganha-pão dele, como ainda ficou com a dívida. Outra também, uma pessoa que era uma questão também de saúde da filha, né? Desesperado para se regularizar. Então assim, você vê que é um trabalhador, sabe, que tá fazendo tudo certinho, planejou. Outra é uma questão de família, né? Sabe, com uma situação de uma saúde que, pô, eu vou pagar... Nem de um rim para pagar para a filha. Você não faria isso para os seus filhos? Exatamente. Entre vida e morte, eu vou pagar essa UTI e algum dia... depois eu vejo. Exato. Isso aí. Então acho que é importante a gente valorizar essa questão de que, assim, né, tudo pro brasileiro ter crédito, porque assim, somos merecedores, sabe? Tipo... É um povo trabalhador, É um povo né? trabalhador, exatamente. Claro, tem pilantra, de lugar, monte. né? A gente estava falando agora há pouco de golpe. Tem. Eu recebo gente que chega lá no Instagram e faz piadinha falando, eu não vou pagar nunca, porque a dívida caduca. Mal sabe ele, né? Que não é bem assim, que a dívida não caduca, sai o nome da negativação, porém, você ainda fica devedor daquilo. Exato. Para sempre. Aí você quer cobrar uma sociedade melhor, é aquele ponto que você falou no início, né? Alguém tá pagando essa inadimplência, que no caso somos nós, né? Mas são poucas as pessoas que chega, porque também tô ali exposta e acaba chegando sempre alguém para criticar, né? Mas a maioria das pessoas que chegam até mim, tenho ali quase 21 mil pessoas. Que legal, parabéns. Nem todo mundo chega pela dívida, mas muitos chegam pela dívida porque se conectam com a minha história de onde sair de um lugar de dívida e se preocupa. Eu não vejo a hora, eu tô desesperada, eu não durmo mais. Então o brasileiro é sim um povo pagador. Sim. E no planejamento financeiro, Renan, eu falo que às vezes, eu escuto também, não troque uma dívida velha por uma dívida nova, não pegue um empréstimo para pagar todo o resto. Às vezes eu digo que é para fazer isso. Exato. Porque se você está pagando um valor muito alto por mês, se você faz um novo empréstimo com consciência, entendendo de novo o que você está fazendo, com a parcela que cabe no seu dia a dia. Exato. Você não precisa abrir mão da pizza de final de semana com a sua família, se é isso importante para você, para ficar só pagando dívidas. Claro que às vezes se você está num buraco muito grande, você precisa fazer sacrifícios. Sim. Mas, que você não fez lá atrás, né? E que estudo, de repente, né? Porque essa é a maioria dos casos, na verdade. A gente compra inconsequentemente. Sim. Né? Então faz um pouco de sacrifício, mas no geral você consegue continuar tendo as suas coisas ali do mês sem se apertar tanto e faz um novo empréstimo com consciência, com um valor de juros viável, com uma parcela que cabe. Exato. E você vai pagando tranquilamente. Exatamente. Então dá para procurar isso lá também, né? Coisas que eu fiz, né, que você perguntou da minha trajetória, também não sei, tá, se foi sorte ou se foi essa questão toda aí que eu comentei contigo, mas assim, como princípio, eu nunca entrei em cheque especial, nunca usei aquele limite do cartão. Mas tinha o cheque especial ativado na sua conta? Tinha. E você nunca usou? Nunca Por usei. quê? Nunca... Eu achava que aquilo era tipo
Sabe o botão de incêndio? Eu vou quebrar o é só vidro. uma É emergência. só se for uma emergência, E a maioria usa isso como complemento da renda. Bom, eu ganho Exatamente, 5, tenho Luca. mais 2 lá, eu ganho 7. Faz a conta com E aquilo, assim, né? a maioria, eu fazia isso também. Né? Eu fazia com isso e com o limite do cartão de crédito. Então, aqueles memes que aparecem, você ganha 1.000 e tem 2.000 no cartão de crédito, você tem uma renda de 3. E era isso que eu fazia. Isso é o maior erro, né? E é ser induzido também, né? Um pouco, né? Nessa, A eles gente foi ganham um pouco. deseducado, né, É, com cartão de crédito, mas É. eles cavaram o próprio buraco, né? Porque veja, 80% de gente com dívida e a maioria é no cartão de crédito. exato. Né? Então agora eles estão cortando crédito. Eu conheço várias pessoas que tiveram um limite reduzido porque eles estão tirando crédito. Eles cavaram a própria buraco aí, Não né? é sustentável, né? Não é. Se eles educam como o Serasa tem essa Exato, intenção, eles exato. conseguem um povo, né, um público que usa o cartão com consciência, Exato, ganha pra, né? né? E eles ganham muito, né? Taxa pra Ganha caramba. É taxa pra caramba, né? E mesmo a questão de milhas, outro dia eu vi que tipo a ordem de 92 milhões de reais não foram usados em milhas do cartão. Você usa? Você usa Uso. suas milhas do cartão Eu também? uso, Muito. eu uso. Muito, muito, muito. Eu aprendi, Você aprendeu lá no Serasa? Não. Aprendeu onde isso aí? acho que foi um pouquinho lá, mas também aprendi com outras pessoas. Eu procuro, é a minha forma de me organizar, né? Eu tentei consolidar tudo ali no cartão de crédito, porque eu consigo, Pagar uma fatura só. exato, e eu consigo, naquele balanço que ele faz, eu consigo entender para onde está indo melhor meus gastos e tal. E a questão dos pontos, depois eu uso para, às vezes eu pago um pedaço da fatura com os pontos, às vezes eu pago depois seguro, Sim, também né? tem desconto do Tem seguro. desconto do seguro. Mas pagar a fatura eu nunca achei. Essa conta nunca fez jus pra mim, não. Não, né? Mas ainda estamos chegando aqui onde eu vou te deixar. Hum. Muito obrigada pela sua Obrigado conversa, você. adorei. Mas eu queria te fazer uma pergunta última. Hum. Seguinte, eu, né, lá atrás, precisei que uma chave virasse para que eu pudesse olhar para as minhas finanças de uma forma diferente, né? Eu entendi ali o que tinha um erro e fui buscar conhecimento. Este carro aqui, o Carona, precisou dessa chave aqui pra gente ligar ele, pra gente dar essas Certo. voltas. Qual uma chave que você teve na vida em relação a finanças, ou em relação ao seu trabalho, ou em relação à lição de vida mesmo que você deixaria para quem assistiu a gente até aqui? Quando você está pensando na chave, vou te dar uns minutinhos, vou te dar essa lambuja. Enquanto isso, eu vou falar para você que se você gostou desse conteúdo, se você gosta de aprender um pouco mais, de escutar histórias incríveis aqui no Carona, curte, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui pro Renan saber que você gostou, aprender que o Serasa não é um monstro na nossa vida. E também te contar que tem os nossos patrocinadores que apoiam e acreditam nesse projeto. Que é a Mariana Ribeiro, que sempre me dá os looks, a Meire, que me ajuda sempre com o cabelo e a maquiagem, Renata, que cuida dos meus dentes, e a Mirna, que sempre leva um bolo delicioso lá em casa. Hoje não tem, viu, Renan? Porque ela tá viajando, mas depois eu prometo que eu te mando. Sabe do que ela faz? De abobrinha com a casca. Uau. É delicioso. Eu peço pra te levar depois, é que ela tava viajando. Boa. E então, pensou? Deu tempo? Eu acho que sim. Acho que assim, coragem, sabe? Acho que seria a chave, assim. Tem uma frase do Guimarães Rosa, né? Do Grandes Sertões Veredas, que acho que pra mim faz muito sentido, assim, né, de falar que a vida esquenta, esfria, né, aperta, afrouxa, quieta, depois desinquieta, mas o que ela quer da gente é coragem. Né? Acho que isso serve pra tudo, né? Para as nossas relações com finanças, com as pessoas, pessoais, no trabalho, exatamente. Acho que então a chave seria muito coragem. Bom, ter coragem nas coisas que faz, Sim. né? Muito bom. E sustentar. Renan, infelizmente, chegou aqui onde eu ia te trazer de carona. Que pena, adorei o nosso papo. Mas se você gostou assim como eu, quem sabe você não volta para contar as novidades aqui do Serasa, né? Quando tiver atualização. Né? Então eu vou parar aqui, tem um presente para você antes de você descer. Muito obrigado. Do carro financeiro. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, nossa, pra todo mundo, pelo que também convite. É da nossa amiga. Pode? Pode, por favor. Eu tenho meu jeitinho todo peculiar aqui de abrir. Capricórnio também tem isso? Tem, de abrir? quer sair rasgando tudo. Ainda bem que não é paciência. Não é paciência, a chave. A chave e nem a característica do Capricórnio. Não, né? é. É um mini planner para você melhorar ainda aí mais o seu controle, que já é super obrigado, bom. muito obrigado. Obrigado pelo essa convite. Essa capa é a Flávia Norte que faz. Parabéns, Flávia. Bonita, não é? Muito bonito. Adoro, tá bom. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Eu adorei que você veio, Renan. Foi muito legal mesmo. Muito obrigado. Foi muito gostoso. Um prazer. Espero que você volte. Bom, Fica sim, com até Deus, a próxima. viu? Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.